Bom dia mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto dessa terça-feira, dia 19 de março, está em Esdras 6, de 6 a 8. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai e os vossos companheiros, os governadores que estáis além do rio, retirai-vos desse lugar. Deixai de impedir a obra desta casa de Deus. Edifiquem o governador dos judeus e os seus anciãos. Eis esta casa de Deus no seu lugar. Além disso, por mim se decreta o que haveis de fazer para com vossos anciãos dos judeus, para a edificação desta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da providência, da além do rio, se pague prontamente a esses homens toda a despesa. Interessante que nós temos algumas dificuldades em relação aos reis Medo-Persa. Até o reinado de Nabucodonosor na Babilônia não há nenhuma dificuldade. Mas quando começa o reinado Medo-Persa, nós temos algumas dificuldades. Por exemplo, neste livro de Esdras, nós temos Ciro, Artaxerxes, depois Dario, depois Artaxerxes de novo, enfim. E existem ainda outros nomes que não estão escritos nem em Esdras, nem em Neemias, nem em Daniel, que são os livros que nós temos os nomes desses reis. Talvez, quando terminar essa sessão de vídeos, onde a gente está procurando colocar a Bíblia inteira, é possível que a gente faça alguma coisa, se a gente se lembrar, tiver saúde, faça alguma coisa em relação aos reis Medo-Persas. Particularmente, eu já fiz um estudo sobre os reis de Israel, tanto do reino unido como do reino dividido. Mas eu nunca parei para fazer um estudo mais prolongado sobre os reis Medo-Persa. E quando eu leio esse texto, quando eu leio o livro de Esdras, me chama a atenção. E eu pretendo, então, se Deus me der condições, mais para frente, fazer isso. Enquanto não faço, vou me aprofundando, vou estudando, vou tirando minhas dúvidas, para que a gente possa ter uma visão muito clara dessa questão dos reis Medo-Persa. Mas o nosso propósito hoje não é esse. O nosso propósito hoje é dizer que não há impedimento para a obra de Deus. Este mesmo governador, Tatenai, foi quem enviou uma carta para o rei Dario, para que Dario pudesse impedir a obra. Mas antes do rei Dario, ele já tinha comandado um grupo de pessoas, de autoridades, que enviaram uma carta para Artaxerxes, e Artaxerxes deu ordem para se cessar a obra. E agora, mesmo com esta ordem, os profetas Ageu e Zacarias incentivam Zorobabel e Josué a prosseguirem a obra. E agora,
Tattenai, ele então envia uma carta para Dario, falando coisas que pudessem assustar a Dario. E Dario, então, até mesmo a pedido do próprio Tattenai, ele manda verificar nos arquivos e ele descobre que realmente havia um decreto de Ciro autorizando os judeus a voltarem. E agora, então, ele manda um recado direto para Tattenai. Deixe de incomodar esses homens. Deixe ele trabalhar. Saia daí. E mais ainda, você é governador lá daquela região de Samaria. E você tem outros governadores lá junto com você. E vocês são assalariados do reino. Então, olha, as despesas que forem necessárias para a continuação e o término dessa obra, vocês vão pagar com o dinheiro do reino. Quando a obra de Deus ela é realizada com dedicação, então não há impedimento. Tattenai e seus amigos fizeram tudo para impedir a obra, mas quando a obra é de Deus, não há impedimento. Que esta terça-feira possa ser abençoada para todos nós. Amém.